Olá, pessoal. Meu nome é Elíbia Ferreira, sou contadora, especialista em agronegócio, e hoje eu vou falar um pouco sobre a reforma tributária para o produtor rural. Mas, antes de seguir para o assunto, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações e também comentem aqui, né, quais suas dúvidas sobre esse tema e sugestões de tema também, né? Sugestões são sempre bem-vindas. E é isso. Vamos prosseguir aqui com a nosso tema aqui. Eu vou apresentar a tela. Bora lá. Vamos entender juntos essas mudanças, pessoal. A reforma tributária ela vai impactar não só o produtor rural, mas o Brasil todo, né? Principalmente o consumidor final, né? Que vai saber ali quando ele pagar, né? O seu fornecedor ali, ele já vai saber quanto que aquilo ali está pagando de tributo em toda a cadeia, né? Porque a proposta da reforma tributária é trazer justiça tributária para o nosso Brasil. Porque atualmente os tributos são cobrados da seguinte forma, né? Tem as cadeias, né? Tem o setor primário ali, que são os produtores rurais, o setor secundário ali, as indústrias, o setor terciário ali, que já é os mercados, né, os atacadistas, varejistas, e o consumidor final, né? E entre outro pessoal ali que está no meio de campo, que é o setor de distribuição, de transportes, entre outros, né? A reforma tributária, ela já está valendo, né, através da lei 214/2025. Então, o início dela de adaptação começa ano que vem. Ano que vem já começamos aí, né, a saga de se adaptar aí a essa reforma tributária. E vai levar até 2033, essa adaptação vai ser trazida aí pelo governo aí. E assim, vão ter várias mudanças durante esse tempo, com certeza, mas eu vou passar a situação atual. É claro que tudo que eu passar aqui pode ser que mude futuramente, né? A gente não sabe, né? Pode ser que o governo mude alguma coisa, né? Perceba que tem que ajustar a rota ali em alguns quesitos, né? E assim, é um ponto bacana dessa reforma é que eles querem trazer a justiça tributária. Porém, vai exigir a adaptação de todos os contribuintes, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem muita evasão fiscal. O que significa evasão fiscal, pessoal? Muita sonegação. E, infelizmente, né, quem sonega vai pagar mais imposto. Por quê? A reforma tributária ela se refere à margem de lucro e à caixa. Então, assim, não só os produtores rurais, mas também os comerciantes vão precisar se adaptar aí, vão precisar adaptar seu fluxo de caixa, vão precisar melhorar a sua gestão financeira. Por quê? Porque quando ele vender seu produto para o consumidor final, ele já vai pagar o imposto ali na hora. Não vai ficar para depois, como é agora, né? No momento, a gente apura o imposto, né? No momento, o produtor ou o mercado ali, por exemplo, vou dar o exemplo do mercado, tá, pessoal? O mercado vende ali o teu produto e durante o mês aí, ele vai fechar o mês, né? Com o fechamento de mês, vai ter o faturamento, em cima desse faturamento vai ter a tributação que vence no mês seguinte ali, né? Eles fecham o mês, vence no mês seguinte. E a proposta da reforma tributária não é ser assim, é já ser justamente na hora ali, já haver já essa questão do imposto. E qual outro principal ponto? A questão dos créditos, né? O produtor que for contribuinte do IBS e CBS, ele vai destacar créditos, aí a cooperativa ou indústria, agroindústria que beneficiar produtos ali do produtor rural, eles vão poder utilizar desses créditos. Então, assim, tem várias regras para o produtor rural. Uma delas é que o produtor rural que fatura acima de 3,6 milhões, ele é contribuinte obrigatório do IBS e CBS. E muitos produtores rurais não estão preparados para isso, né? Porque qual que é o momento agora, né? O momento agora, geralmente, a maioria dos produtores rurais são pessoa física. E o que acontece? Eles não pagam
nenhum imposto, né? Não tem PIS e COFINS. ICMS só vai ter se ele vender para outro estado, né? Apesar que cada estado tem a sua regra, né? Mas geralmente os estados eles deixam o imposto diferido se o produtor rural vender dentro do estado, mas se ele vender para fora ele tem que pagar ICMS. Então no momento está sendo dessa forma, né? O produtor rural praticamente está pagando ICMS se ele vender para fora do estado e imposto de renda, né? Que o imposto de renda já é outra regra. A reforma tributária, pessoal, ela se refere aos impostos PIS, COFINS, ICMS e ISSQN. O imposto de renda e a contribuição social não está abrangendo essa reforma, né? A proposta é outra. São tributos ali referente ao consumo, né? E não sobre a renda. Então, né, pessoal? E ainda eles incluíram o imposto seletivo, né? Que tem alguns produtos ali na lei lá 214 2025, que está lá. Né? Quais são os produtos do imposto seletivo? O que é o imposto seletivo? É o imposto do pecado. Né? Produtos como armas, bebidas, produtos que atinjam aí a saúde e o meio ambiente, eles estão nessa lista aí como imposto do pecado, né? Cigarro, entre outros produtos aí que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É isso. Então, vamos prosseguir aqui com a apresentação. Eu dei essa introdução aqui, pessoal, só para vocês entenderem o contexto aqui da reforma. E por que esse tema é importante para você, produtor rural? Porque a reforma vai impactar diretamente no teu bolso. Essas mudanças tributárias, elas afetam diretamente os custos de produção, margens de lucro e competitividade dos produtos rurais no mercado. Por que custos de produção? Porque o produtor rural, ele precisa comprar insumos, né, para conseguir aí atender a sua atividade rural, ele precisa comprar insumos. E esses insumos, eles vão ter a alíquota reduzida a 60%. Então, essa é uma vantagem para os produtores rurais, né? Podia ser alíquota zero, podia, mas o governo definiu lá, não, tem que ser alíquota reduzida a 60%. E, além disso, né, temos novas regras e novas estratégias. Precisamos entender que a reforma ela permite que você se antecipe e tome decisões mais inteligentes sobre investimento e planejamento financeiro. Tem muito produtor rural que não tem gestão financeira e ele vai precisar ter. Ele vai precisar procurar um especialista que lide com as finanças, porque produtor rural não tem tempo para ficar mexendo com finança, né, pessoal? Ele tem que procurar alguém capacitado. E existem aí algumas oportunidades escondidas. Nem tudo é desafio, a reforma também traz incentivos e benefícios fiscais que podem favorecer significativamente o setor rural, principalmente nessa questão do IBS e CBS, dos créditos dele, né? Porque o produtor rural que for optante pelo IBS, pelo recolhimento do IBS e CBS, ele vai passar créditos para o restante da cadeia, né? E aquele que não for, mesmo assim, né, o governo colocou lá que o restante da cadeia vai poder usar o crédito presumido. Né? Eu posso fazer um vídeo depois sobre essa questão de crédito presumido, o que é redução, por que é assim. A gente pode fazer um outro vídeo aqui sobre isso. Mas os benefícios aí existem alguns. E o produtor rural ele vai precisar analisar todos os seus fornecedores. Por quê, né? Fornecedor simples nacional, por exemplo, não vai ter muito crédito a se apropriar, né? Porque o simples nacional tem uma outra regra, né? E o simples nacional também vai ter uma mudança na questão de que o empresário ele pode optar para recolher o IBS e CBS dentro do DAS ou fora do DAS. E ele precisa analisar isso, né? Dependendo do tipo de cliente que esse empresário tem, ele vai ter que pagar o IBS e CBS fora do DAS, para compensar para o restante da cadeia, para o cliente dele, né? Que dependendo ali do setor, né? Digamos que uma distribuidora simples nacional venda aí a sua distribuição para algum outro mercado, um atacadista, ele vai precisar
né, optar aí pelo IBS-CBS e às vezes até trocar de regime tributário, né? E se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal, né? Porque tem gente que não entende nada dessa questão de tributação. Vocês comentem aqui que eu posso traduzir para vocês, fazer um vídeo traduzindo tudo isso daí para vocês. E qual que é a proposta aí? A unificação de impostos. O governo está querendo simplificar o que é complicado, porque temos vários 26 estados aí no Brasil. Imagina, cada estado tem a sua regra e cada prefeitura tem a sua regra e o governo federal tem a sua regra. Então, eles estão querendo unificar todas essas regras e de 5 tributos, que foram aqueles que eu comentei, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eles vão unificar, né, apenas para 2 impostos, que é o CBS na parte federal e o IBS na parte estadual e municipal. Essa questão do IPI, pessoal, aqui na região aqui do norte, temos a SUFRAMA, né? A SUFRAMA ela vai permanecer durante um tempo ainda, né? Talvez nem todo mundo entenda aí o que significa SUFRAMA, né? Existem aí as Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio que têm benefícios fiscais referente ao IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então, à medida que a reforma for avançando, esses benefícios vão deixando de existir, porém eles vão manter a Zona Franca aí, né? Só para contextualizar aqui, pessoal. Eles estão garantindo que vai ter menos burocracia. Esperamos que seja dessa forma, né, pessoal? Porque principalmente os contadores aí sabem como é que é. Todo mês a gente tem um monte de obrigação acessória para atender o fisco aí. Então, se eles diminuírem as obrigações acessórias, melhor ainda, né? Mas, né, vamos ver como é que vai ser essa construção, né? Igual eu falei para vocês lá no início, vai ter o split payment, que é quando a empresa vende ali para o consumidor final ali, já vai ter ali o destaque ali do imposto, já vai pagar o imposto ali na hora, entendeu? E aí o consumidor final vai saber quanto que ele está pagando de imposto durante toda a cadeia. E eles estão prometendo também o cashback aí para o consumidor final, né? Vamos ver se isso aí vai dar certo, né? São muitas promessas, pessoal. Eu estou animada, né? Mas, assim, eu estou animada e estou preocupada, né? Por quê? Porque tem muito produtor rural e tem muito empresário que não está preparado para essa reforma. Por quê? Porque não tem gestão financeira, né? Não sabe nem quanto ele tem de margem de lucro. Se você perguntar para o empreendedor qual que é a sua margem de lucro, ele coloca, eu acho que eu tenho 30%. É tudo no achismo. Infelizmente, essa questão de achismo não vai dar certo. O empresário ele vai precisar saber sua margem porque o imposto vai ser cobrado em cima da sua margem de lucro. E essa é a intenção do IVA, né? O IVA é imposto de valor agregado. Então, ele só vai ser cobrado em cima dessa margem. E o contribuinte ele vai ter essa opção aí, né, os empresários, de conseguir o crédito ali de quem ele compra, né, do seu fornecedor. Por isso que vai ter que estudar os seus fornecedores, né, quais são os regimes dos seus fornecedores. Pedir nota fiscal, que é muito importante, porque o empreendedor ali só vai conseguir crédito se tiver nota fiscal, pessoal. Se não tiver nota fiscal, não tem como conseguir pegar esse crédito de imposto, né? Eu posso fazer um vídeo aí explicando essa questão do crédito de imposto para vocês entenderem, né? Então, vai mudar várias coisas, né? Quem é empresário aí, né, pequeno empresários, talvez entenda o que eu esteja falando, porque tem muito, inclusive o produtor rural, tem muito produtor rural que compra insumo agrícola, compra várias coisas aí sem pedir nota fiscal, e esse produtor ele não vai conseguir recuperar o crédito em cima disso. Então, né, ele precisa pedir e solicitar aí nota fiscal. Claro que vão ter a questão dos contratos, né? Por exemplo, o contrato de quem arrenda a terra vai pagar esses impostos aí, o IBS, CBS,
Então, vários ramos aí de atividade vão ser influenciados e as pessoas precisam se preparar, né? A gente está aí no mês de outubro de 2025. O pessoal precisa se preparar para isso. Todo mundo, não é só o produtor rural, não. O pessoal que faz aí arrendamentos também precisa se preparar. O pessoal que tem aluguel de casa residencial também tem que se preparar. Todo mundo, pessoal, transportador, todos os empresários aí, produtores rurais, precisam se preparar para isso. E o produtor rural, mesmo não sendo obrigado, ele precisa estar atualizado quanto a isso. Outra questão é que o governo, aqui a gente está falando de governo, pessoal, ele está dizendo que vai ter mais clareza, né? Regras unificadas para facilitar o planejamento tributário e reduzir erros na hora de declarar, que assim seja, né, pessoal? Né, dizem que vai diminuir essa complexidade aí, porque realmente, pessoal, tem muito tributo, muita obrigação acessória. E para os colegas contadores, né, que eu também sou contadora, a gente vai precisar ser o braço direito aí do produtor e do empresário. Eles precisam de nós para ter uma contabilidade mais consultiva. A gente precisa dar essa consultoria de gestão, tanto financeira quanto estratégica. A gente precisa ajudar, né, o nosso cliente aí. Então, vamos estudar. Eu estou estudando aqui todo dia e todo dia tem alguma atualização, pessoal. Então, assim, tá uma loucura, né? Fora as outras regras que a gente já tem, né? E igual eu falei para vocês, vai ser um período de adaptação. E um detalhe aqui que eu esqueci de falar, né? A complexidade do sistema tributário, ele sempre foi um desafio, né? Com múltiplos impostos, cada um com as suas próprias regras e alíquotas, era difícil para saber exatamente quanto iria ser pago. Exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, ele é apurado, pessoa física, tá, pessoal? Ele é apurado uma vez por ano. Claro que existem sistemas aí que fazem simulação, mas geralmente o produtor rural só vai saber quanto que ele vai pagar de imposto de renda quando fazer o seu imposto de renda. Inclusive, né, essa reforma tributária aí vai trazer uma questão muito grande que provavelmente muito produtor rural, pessoa física, vai querer abrir CNPJ, porque o CPF já não vai ser mais vantajoso. Por isso que é importante o contador estar ali, sempre atualizando o seu cliente, né, trazendo novidades ali para ele e orientando ele quanto a isso. Vamos para o próximo tópico. Benefícios fiscais. Vamos ter aí um regime diferenciado para os alimentos. Produtos de cesta básica, pessoal, a alíquota vai ser reduzida a 100%. O que significa? Vai ser alíquota zero. Olha que coisa boa para quem vende aí cesta básica, né? E para o consumidor final também, isso é muito bom, né? Vai ter alíquota zero. Vamos ter aí um crédito tributário ampliado, né? Podemos recuperar impostos e o governo está prometendo que a recuperação de impostos vai ser mais rápida. Porque no momento, pessoal, se a gente for pedir alguma recuperação de imposto pago a mais, demora até 3 a 6 meses para a Receita Federal fazer a análise, e isso se não demorar mais, né, dependendo da situação. Vai ter incentivos à exportação, né, as exportações vão ser desoneradas, significa que não vão pagar praticamente nada de impostos para enviar para o exterior. E a agricultura familiar protegida. Pequenos produtores e agricultura familiar mantêm tratamento especial com isenções e simplificações adicionais. Né? O que significa isso? Igual eu comentei lá no início, produtores rurais que faturam menos que os 3,6 milhões, eles continuam isentos aí do IBS e CBS. Eles podem optar pela contribuição. Por isso que eu falei para vocês. Cada produtor rural é uma sentença, né? O produtor rural tem que sentar com o seu contador e fazer as contas aí para ver se compensa ele ser contribuinte do IBS e CBS, ainda mais quem tem aí uma atividade rural aí que demore aí um tempo para ter retorno, né? Digamos ali quem planta eucalipto
muito, né? Que demoram 7 anos aí para ficar pronto. Talvez para esse produtor rural aí compense ser contribuinte do IBS-CBS, mesmo que ele não faturar os 3,6 milhões. Então, pessoal, tudo é questão de planejamento mesmo. E vai ter o aumento aí da transparência e equidade, vai ser um sistema mais justo, né? Vai ter o fim aí das diferenças de alíquota entre estados, assim esperamos, né? Vai ter redução de privilégios e exceções injustificadas, vai ter maior previsibilidade nos custos tributários, vai ter um ambiente aí de negócios mais equilibrado, né? Essa questão, pessoal, de estados e municípios, né? Eles vão avaliar aí o faturamento dos estados e municípios de 2024 a 2026 para definir como que vai ser a repartição aí de tributos para cada um dos municípios e estados. Né? Igual eu falei para vocês, muitas coisas podem mudar, né? Eu estou falando aqui do momento atual, pode ser que daqui a alguns meses isso mude, mas a proposta é que tenha igualdade aí entre os estados, que a guerra fiscal tenha fim. Né? Vamos ver como é que vai ser isso. Né? A gente tá igual São Tomé aqui. Vamos ver para crer, né, pessoal? E os impactos sobre a carga tributária. Eles estão estimando aí uma alíquota padrão de taxa de referência para o novo IVA dual brasileiro, né? O IVA dual é o IBS-CBS, de 26,5%. Né? Esses dias, né, eu participei de um painel com o pessoal da Cefim aqui de Rondônia, e eles falaram que eles estão com a proposta de 26%. Vamos ver, né? Espero que seja isso, né, pessoal? Aí as pessoas, nossa, a gente vai pagar 26,5%, caramba. Mas calma, tem a questão aí da recuperação de créditos. Porém, igual eu disse antes, para você recuperar esses créditos, você precisa pedir nota fiscal ou algum outro documento aí, mas precisa ter documento. Né? É porque tem algumas empresas, né, que não são empresas, por exemplo, quem faz arrendamento tem contrato, esse contrato vai valer, como se fosse uma nota fiscal. Muitos empresários e produtores rurais vão ter que reavaliar seus contratos. Isso aí é outro ponto principal. Avaliar os contratos. Se você contrata diaristas, vai ter que avaliar sobre essa questão dos diaristas. Talvez o diarista vai ter que abrir um CNPJ? Pode ser, né, para conseguir aí te passar o crédito tributário do serviço dele. Isso pode acontecer. Vai ter algo. Tem pessoas aqui, né, alguns estudiosos, que estão dizendo que vai ter muita pejotização. E realmente isso pode acontecer, pessoal. Né, tem várias discussões aí, né? Eu estou acompanhando algumas, mas o desafio vai ser esse, né? Alguns que estão aí no CPF ainda vai ter que abrir empresa, vai ser uma loucura. Alíquota ali de redução de 100% para alimentos, alíquota zero para os alimentos de cesta básica. Pessoal, que coisa maravilhosa para a população, né? A exportação também, 100%. E o que significa isso na prática? A carga tributária final dependerá do tipo de produto e da cadeia produtiva. Alguns setores podem ver aumento nos impostos, enquanto outros terão redução significativa. E por isso que a gente tem que fazer as contas específicas. Por que, pessoal, tem que ser específico? Porque cada empresa tem a sua margem de lucro. Igual eu comentei antes, a reforma não é sobre tributação, ela é sobre caixa e margem de lucro. Por que caixa, Lívia? Porque você vai ter que ter caixa na hora para pagar o tributo na hora, imagina. Então, e a questão de, eu vendo a prazo. Então, à medida que você for recebendo, você já vai recolhendo o imposto, entendeu? E outra, né? O governo vai adaptar isso, né? Da questão do speed payment. Ainda temos muitos capítulos aí dessa novela. E a implementação dessa reforma tributária, ela é gradual. Ela começa em 26, se estende até 2033. Então, pessoal, use esse período para se adaptar a essas regras. Né? Se você puder, já entre em contato com o seu contador
faça um planejamento tributário, verifique como é que está a sua contabilidade, né? E sem ser aquela contabilidade enganosa, né, pessoal? Tem que ser a contabilidade real mesmo, né? Fazer as contas aí da tua empresa. Quanto que está sendo a sua margem aí de lucro, né? Como que você está lidando aí com seus fornecedores? Você está pedindo nota fiscal? Tem que pedir nota fiscal, pessoal, para você conseguir destacar esses créditos, né? E, né, vai ter muito empreendedor sofrendo nesse ponto aí, né? Vai ter muito. Mas estamos aqui para vender os lenços, né, pessoal? E como vai ser esse cronograma de implementação? 2026 vai iniciar. Vamos ter aí os primeiros testes ano que vem, com um recolhimento ali de 9% de IBS e CBS. 9% não, pessoal, perdão, é 1% de IBS e CBS. E esse recolhimento não vai afetar o caixa no momento, porque é só um teste. E entre 2027 e 2032 vai ser o período de adaptação. Vai ser o aumento gradual dessas alíquotas dos impostos novos e a redução dos tributos antigos. Vamos ter que adaptar os nossos sistemas, ERPs, e sistemas de gestão, para que recolha corretamente o IBS, CBS e os outros tributos antigos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Temos que ter cuidado com isso. E em 2033 o sistema vai estar completo, né? Se Deus quiser, aí tudo der certo, nada der errado, né, pessoal? Porque é muitos anos aí para se adaptar. Esperamos que em 2033 esteja completa aí essa transição. Aí vai ter apenas o IBS e o CBS em vigor e o sistema tributário vai estar totalmente unificado e operacional. Claro que o IBS e CBS, igual eu falei, são impostos sobre consumo. Ainda temos a questão dos impostos sobre a renda, que inclusive está tendo aí algumas mudanças quanto a isso, né? Está aí para ser aprovada uma proposta aí no Senado na questão de tributação de dividendos, o aumento aí da isenção do imposto de renda pessoa física. Então, pessoal, esperem que esses anos aí vão ser de muitas mudanças, né? Muitas mudanças em tributação, e a gente precisa ficar antenado com as novidades. E esse período extenso aí do governo foi pensado para dar tempo aí aos produtores, empresários, para se adaptarem, porque não é fácil, pessoal, igual eu comentei antes. O pessoal está aí adaptado a não ter gestão financeira, não saber nem quanto tem de fluxo de caixa, não saber sua margem de lucro. Com essa reforma tributária, essas empresas que não têm esse controle, a tendência é fechar, infelizmente, pessoal. Isso, eu não estou querendo ser pessimista, mas aquele empresário que não sabe ser empresário de verdade, que só está brincando aí de ser empresário, ele vai fechar sua empresa porque ele não vai aguentar, né? Ele vai pagar mais imposto. E não adianta ele falar assim, eu vou ganhar em dinheiro e vou conseguir sonegar. Né? Hoje em dia, as coisas estão se cruzando tudo. Né? As informações se cruzam, cartão de crédito, Pix, transferências bancárias, tudo está se cruzando. Então, pessoal, vai ser muito difícil enganar o governo, porque o governo está melhorando os sistemas, né? Por mais que seja, tem partes aí que o sistema da Receita Federal está ruim, mas eles estão ajustando, né? Inclusive lá no evento lá com o pessoal da Cefim. Inclusive, pessoal, acompanhe também o canal da Cefim Rondônia, né? Quem for daqui de Rondônia. Eles têm um site só colocando sobre a reforma tributária ali para o pessoal tirar as dúvidas. Então, aproveitem, né? Tirem as dúvidas com eles ali no canal deles também, né? Inclusive, o governo vai precisar se unir com a população para discutir esses pontos, né, e melhorar cada vez mais os seus sistemas. A tendência é isso, eles melhorarem os sistemas para que peguem aí divergências e se pegar divergência, pessoal, a multa é uma lapada. Então, bora consertar aí
deixar tudo certinho para não sofrer as consequências. E como você pode se preparar para essas mudanças? Eduque-se continuamente, né? Sempre acompanhe aí regulamentações, participe de workshops. Inclusive, pessoal, estou pensando aí em fazer um workshop de reforma tributária para o final do mês, né? Eu vou me planejar para isso, para a gente fazer um workshop e falar só sobre reforma tributária para o produtor rural, tirar dúvidas, né? Estou pensando em fazer uma sala exclusiva para isso, né? Fiquem ligados aqui no meu canal que eu vou publicar novidades. E busque informações confiáveis sobre a reforma, pessoal, porque tem muita fake news. Cuidado com as fake news, cuidado com aqueles influenciadores que falam mentiras. Ah, Elíbia, como que eu vou saber que é verdade? Entre nos canais oficiais do governo, converse com seu contador, né? Porque o contador que se preze, ele acompanha a legislação, né? Não é possível que o contador pegue e te mande uma notícia de fake news aí para você. Não. O contador ele tem que estar sempre atualizado conforme as regras. A gente segue regra, pessoal. Eu não faço nenhuma regra aqui. Quem está fazendo regra é o governo. Eu só estou seguindo. Faça simulações. Inclusive, o planejamento tributário vai ter que ser algo recorrente aí para o empresário. Não vai ser só uma vez por ano, não. Vai ter que fazer praticamente aí todo mês aí a simulação aí de impostos, né? E fazer seu planejamento tributário. Sempre consulte aí um contador especializado. Identifique oportunidades, né? Verifique se a sua produção se enquadra em benefícios fiscais ou regimes especiais de tributação, principalmente o pessoal da agroindústria aí, né? Cooperativas vão ter a redução também de alíquotas, né? Vão ter benefícios fiscais. O produtor rural integrado, o que é o produtor rural integrado? É aquele produtor rural que ele recebe incentivos com insumos agrícolas de outras empresas para, por exemplo, ele recebe pintinhos ali para ele para ele lidar ali com a produção do pintinho ali para o crescimento do bichinho, né, e virar uma galinha e vender. E, geralmente esse produtor integrado ele recebe isso de uma indústria ou alguma empresa, ele recebe esses produtos. Então ele é integrado. Esse produtor rural aí, ele é isento aí de IBS e CBS. Veja só que interessante, né? Então você produtor, né, procure aí alguma cooperativa, né? Vai ser muito importante o cooperativismo aí para o produtor rural. E se não tem uma cooperativa, se juntem aí, galera, para fazer cooperativas, porque as cooperativas vão ter bastante benefício, bastante isenção. Modernize a sua gestão, né? Invista em sistemas de gestão que facilitem o cumprimento de obrigações tributárias digitais. Hoje em dia, o fisco é digital. Né? Já faz um tempo isso, já que o fisco é digital, mas hoje em dia eles estão melhorando cada vez mais. Aqui, a Cefim de Rondônia mesmo, pessoal, tem um sistema de auditoria bem interessante. Ele pega toda a cadeia ali. O pessoal pensa que engana o fisco daqui, estão bem enganados. Eles sabem todas as procurações, com quem você se relaciona, né? Eles sabem de tudo. E como eles sabem disso, né? Através de documentos, notas fiscais, documentos de cartório. Inclusive, os cartórios estão sendo obrigados aí a fazer o registro dos CIBs, né? Todo imóvel vai ter que ter CIB. E o que vai ser esse CIB? Vai ser o ponto crucial aí para o governo fazer o cruzamento para ver se a pessoa não está sonegando ali na questão da tributação do teu aluguel. Então, pessoal, tomem cuidado quanto a isso. E os principais desafios e cuidados a complexidade inicial, né, pessoal? Como eu falei para vocês, vai ser um desafio esse período de adaptação, porque no momento, né, o produtor rural ele só procura o contador quando ele vai fazer o imposto de renda e o ITR. E agora vai ser diferente. Ele vai precisar procurar o contador todo mês. Ele vai precisar ter o acompanhamento mensal, vai precisar que o contador faça a sua gestão financeira. Inclusive, a minha empresa, né, a Solução Contabilidade Consultiva, a gente oferta esse serviço de terceirização de financeiro, pessoal. Mas se você não tem uma gestão
profissional aí, me chama, né, que a gente faz aí para você, né, a gente vê aí teu fluxo de caixa, a gente faz simulação de quanto que você vai pagar. Outro ponto para ficar atento, aumento de custos, principalmente nos insumos agrícolas. E, pessoal, o produtor rural vai ter que precisar rever seus fornecedores, porque vai ter fornecedor que não vai compensar para ele manter o relacionamento, infelizmente. Ele vai ter que procurar um outro fornecedor que destaque crédito, né, que seja um fornecedor que não seja do Simples Nacional, isso pode acontecer muito. Necessidade de capital, né, investimentos em tecnologia e consultoria podem ser necessários, então o produtor rural vai ter que procurar aí um dinheirinho aí para conseguir pagar essas consultorias, né? Porque o produtor rural, a empresa é céu aberto, né? Ele não tem dinheiro assim de uma hora para outra, igual um comerciante que vende o produto hoje e já recebe, né? O produtor rural tem todo aquele quesito ali de produção, né? Até a sua produção crescer, né? Suas plantas, né? Sua horticultura, seus animais crescerem também, né? Ou seus animais produzirem o leite, né? Ou a sua floresta de eucalipto também avançar, isso aí demora um tempo. O produtor rural não consegue dinheiro com a atividade rural de uma hora para outra, então ele vai precisar procurar crédito rural. E outro ponto, né, para conseguir crédito rural, ele precisa estar com a sua documentação organizada. E mudanças de última hora, né? Então, provavelmente aí vai ter algumas mudanças em regulamentações aí, pessoal. Né? Não tem nada, tem coisas aí que estão indefinidas, mas já tem coisas definidas que foram alguns pontos que eu comentei na questão aí de benefícios em insumos e cesta básica, cooperativas, produtor integrado, isso aí já está vigente. Né? Igual eu falei para vocês, eu posso trazer aí uma hora dessas, uma aula só sobre esses incentivos, se vocês se interessarem nisso. Incentivos, benefícios. E todo mundo vai ter que ter uma reserva financeira, o que é difícil para o brasileiro, né? Por isso que o governo colocou esse período aí de adaptação, porque todo mundo vai precisar ter uma reserva financeira. E o brasileiro, infelizmente, não tem educação financeira, ele vai precisar buscar isso. Então, pessoal, vamos juntos construir um campo mais forte. Eu agradeço aí sua atenção, quem ficou até o final do vídeo. Peço aí que se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos produtores rurais, empresários do ramo agropecuário aí, quem vende insumo, máquinas, caminhões, aí compartilhem. Né? Inclusive, caminhões vão ter benefícios aí na questão de IPVA, aeronaves também, aeronaves referente ao agronegócio, tem que tomar muito cuidado, né? Tem pessoal que mistura as aeronaves aí e o fisco ele só considera, por exemplo, a aeronave, né, gastos com a aeronave aí, só aeronaves que fazem atividade diretamente na produção, por exemplo, pulverizadores. Agora, se você for lançar aí os gastos aí de um avião que leva funcionário ou fica levando o proprietário da fazenda para várias fazendas aí, está considerando isso como dedução da sua receita bruta para o imposto de renda, o governo já está de olho, né? Porque eles deflagraram aí a operação Declara Agro Aeronaves, que é recente agora. Então, já teve outras versões, mas desse ano começou agora, então fiquem atentos quem está declarando incorretamente. Então é isso, pessoal. Agradeço, né, quem ficou até o final do vídeo. Peço aí que comentem suas dúvidas e vou trazendo aí outros vídeos sobre esse tema, porque tem muito pano para manga aí, né? Vai ter muito desafio, né? Tanto para os produtores quanto para os contadores, para todo mundo, pessoal. E a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a entender e se beneficiar aí com essa reforma tributária. Então, fiquem com Deus aí e até a próxima.